No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Uptober, ou o mês de outubro, aí, que geralmente é um ótimo mês para o preço do Bitcoin. Eu vi esse post aqui no Twitter, no X agora, né? Eu achei muito interessante. Novembro também aparentemente é um mês interessante na média, e nós vamos falar sobre isso, inclusive porque o mês de outubro já começou, e começou com o pé direito aí, com o preço do Bitcoin subindo, com o pé direito entre aspas, porque tem muitas pessoas aí torcendo para ver satoshis mais baratos. Mas vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Mas antes de começar aqui, deixa eu fechar essa janela, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa, onde você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A Bipa é uma corretora, uma exchange, onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e com todas as informações. Então voltando aqui, esse é o post. Essa aqui é a imagem um pouco ampliada, né? Então, se vocês observarem, de 2013 até 2025, a gente tem aí no mês de outubro um mês bastante positivo, ou positivo com bastante frequência para o preço do Bitcoin. Ou seja, na maior parte das vezes aqui, na maior parte dos meses, o preço fechou em positivo, né? Aqui então 2024 10%, 2023 28%, 5%, 40% e por aí vai, né? Apenas 2 meses negativos, então 2018, que foi no bear market, logo após o bull market de 2017, e aqui em 2014, que foi logo após, né, o bull market de 2013. Então, 2 períodos de bear market aqui, então, que foram posteriores a um período de bull market, né, e por aí vai, né, na média aqui, então, 21% de valorização no mês, o que é bastante brutal aí, né, está acima de qualquer outro mês, com exceção de novembro, que na média aí está com um valor ainda maior de valorização, com menos meses em positivo, né, o novembro aqui, então, temos 4 meses em negativo, né, então menos meses em positivo do que em outubro, mas a média aí, a média está melhor ainda, principalmente por causa de 2013 aqui, né, 449% de valorização em um mês, e também aqui 2017, né, que foi o mês do bull market, e outros meses aqui, então, por exemplo, 2020 também, né, um bull market bastante brutal, o que mostra aqui que aparentemente, em alguns casos aqui, né, aconteceu em 2013, aconteceu em 2017 e 2020, né, o preço do Bitcoin aí nesse momento de bull market se valorizou bastante nos meses de outubro e novembro. Bom, um disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então não necessariamente esses padrões vão se repetir, o passado não quer dizer necessariamente nada sobre o futuro, é um padrão aqui que pode mudar a qualquer momento, mas a gente achou interessante e vamos trazer aqui, principalmente pelo fato de que o mês de outubro já começou com o preço do Bitcoin subindo e se aproximando muito da máxima histórica. Bom, então pedi para o ChatGPT interpretar aqui este gráfico que eu acabei de mostrar. Na verdade é uma tabela com a rentabilidade mensal aqui, né? Então aqui temos as linhas com os anos, as colunas com os meses do ano, em verde, mês de valorização, e vermelho, mês de queda, né? E aqui embaixo, então, a média histórica aí, considerando cada mês. E o ponto central aí, né, Uptober. Por que Uptober? Porque October é o mês de outubro em inglês, né? Então seria aí um jogo de palavras, up é para cima, né? Então será um jogo de palavras entre para cima e outubro, né? O mês onde o preço do Bitcoin geralmente se valoriza. Mais ou menos essa ideia, né? Na média histórica, então, o outubro tem um retorno médio de 21% em dólar aqui, lembrando, né? Então é um retorno realmente brutal, porque na verdade o retorno do preço do Bitcoin aí, da valorização do Bitcoin, geralmente é brutal em longo prazo, né? E outubro é um dos melhores meses aí para o retorno do Bitcoin. Aqui tem alguns padrões históricos, né? Ele coloca os meses positivos aí de outubro. Temos exemplos de 2013, como falamos, que foi o maior valor, 2017, 2020, 2021. Uma das coisas que a gente pode ver aí é a queda na volatilidade, que é uma coisa que eu já mostrei para vocês aqui em outros gráficos no canal. Então a gente é possível observar aqui, por exemplo, em 2013, né, um ano com muita volatilidade, com 60, 100 e poucos por cento, 400 e poucos por cento de valorização no mês, né? E agora, né, 2025, por exemplo, já é uma valorização bem mais gradual, o que vai muito de encontro com o que a gente
vem falando nos últimos vídeos aqui do canal. Um gráfico que eu gosto de mostrar bastante é este aqui do Mayer Multiple do Bitcoin, onde fica claro a queda de volatilidade no preço do Bitcoin. A volatilidade caindo ao longo do tempo, porque no ciclo atual nós temos aí um mix de adoção institucional aqui, como a gente pode ver, grandes empresas, Bitcoin Treasury Companies e países, aí Estados Unidos e China entrando pesado, aí top 10 detentores de Bitcoin, e a perda da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin, o Bitcoin se tornando um ativo cada vez maior e mais relevante, né? Que, se eu não me engano, sim, a gente tem a lista dos maiores ativos do mundo, vamos dar uma olhada. O Bitcoin estava em 19ª posição, agora está em 18ª posição, com um pouco mais de 2 trilhões de market cap. Então é inevitável aí que o ativo se torne um ativo menos volátil, mais difícil de movimentar. Ele precisaria fazer um pouco mais de vezes 10 para chegar no ouro, né? Então o Bitcoin, que se propõe a ser o ouro digital, precisaria fazer vezes 10. E quanto maior o market cap, o valor de mercado, mais difícil é movimentar de forma brusca o preço do ativo. Então é relativamente natural essa queda na volatilidade que a gente vem vendo. Então, mesmo em anos difíceis, outubro costuma entregar resultados positivos. Isso também é interessante de observar aqui nesta tabela. Então, mesmo em anos onde a gente tem aí um ano difícil, por exemplo, 2014 teve queda aqui, 2018 também, mas em outros meses, por exemplo, talvez 2015, né? Ou talvez até mesmo 2022, enfim. Aí é o comentário aí do ChatGPT, ele deve ter calculado aí alguma coisa para fazer isso. Bom, e ele menciona aqui o que é interessante, que novembro também é forte. Então, a média histórica é ainda maior que outubro, 46% a média de valorização em novembro. Então, esse período de outubro a dezembro tem histórico de bull runs. Então, é interessante ao final do ano aí para o preço do Bitcoin, presente Natal aí para os bitcoinheiros, entre aspas, né? Meses mais fracos aqui, então, setembro, média de 3,2%, confirmando a FEMA de mês negativo, e março e junho também tem registros mistos, né? Vamos dar uma olhada aqui, setembro, mês que acabou aqui no positivo para 2025, mas realmente tem um histórico negativo com uma média de menos 3 e alguma coisa por cento. Mas olha só que interessante, né? Realmente brutal o desempenho do Bitcoin aqui, retorno médio em janeiro, mais de 3%, retorno médio em fevereiro, mais de 13%, tudo isso em dólar, né? Retorno médio em março, mais de 12%, retorno médio em abril, mais de 13%, por aí vai. Os únicos meses negativos aqui é junho, que ficou meio que no 0 a 0, menos 0,14%, então praticamente nada, e setembro, que é de fato o pior mês, menos 3%. Enquanto que a gente tem valorizações médias de 20, 40, 13, 12, 13% em outros meses. Então, realmente, uma valorização brutal aí do Bitcoin. Olhando os números, olhando os dados aí, é muito difícil o Bitcoin não chamar a atenção como um ativo de fato muito relevante. Então, eles falam aqui sobre os meses mais fracos, e o setembro, que foi o mês mais fraco, menos 3,2%, né? E se a gente comparar com novembro, que foi, aliás, novembro, que foi o mês mais forte, mais 46%. Então, não à toa, o Bitcoin é um dos ativos que mais se valoriza aí nos últimos anos, disparado, né? Não tem nem comparação com outros ativos. Bom, contexto atual, então, em 2025 até setembro, o Bitcoin teve meses mistos, então quedas fortes em fevereiro e agosto e altas em janeiro, aqui, então, abril e julho, né? Então, agora entramos em outubro, um mês estatisticamente positivo, aumentando a expectativa do mercado para uma nova pernada de alta. Não tivemos aí grandes movimentações em 2025, na verdade o preço do Bitcoin renovou a máxima histórica, teve uma correção ali forte em abril em função da economia global, que eu sempre gosto de mencionar aqui no canal. Quando a gente tem uma correção forte na economia global, a gente geralmente vê uma correção no preço do Bitcoin também. Correções na economia global podem acontecer aí, eventualmente correções graves em função da crise da dívida, da bomba atômica da dívida, mas então temos um ano positivo para o Bitcoin em 2025, aí renovando máximas históricas, mas de forma mais lenta e gradual do que em anos anteriores. Conclusão, então, a tabela reforça a narrativa de que outubro e novembro são meses historicamente bullish para o Bitcoin. Lembrando, não é uma dica de investimentos, não sabemos se o padrão vai continuar se repetindo. Então temos outubro com uma média de 21%, um pouco mais em dólar, novembro com uma média de mais de 46% de valorização em dólar, e dezembro com uma média de mais de 4% de valorização em dólar. Se a gente somar tudo isso, realmente o final do ano
costuma ser muito positivo para o Bitcoin. Então esse histórico cria uma expectativa de que podemos ver movimentos expressivos para cima no Bitcoin nos próximos meses. Lembrando, não necessariamente isso vai acontecer, né? É um padrão que pode ou não se repetir, mas eu acho muito interessante aí essas observações que são feitas no Twitter por dois motivos: mostrar o potencial do ativo, no potencial do Bitcoin, mostrar essas tendências como a perda da volatilidade e também mencionar que nenhum modelo, seja esse, isso aqui não é bem modelo, né, mais uma tabela aí que mostra um padrão no preço do Bitcoin, mas nenhum padrão, nenhum modelo, nenhuma perspectiva de preço para o futuro é infalível, né, então é sempre bom mencionar isso, porque recentemente, por exemplo, a gente teve uma liquidação forte de pessoas alavancadas em Bitcoin e agora o preço está subindo, então imagina só como as pessoas aí estão indignadas com o fato delas terem alavancado no Bitcoin, foram liquidadas, perderam suas posições foram para zero, digamos assim, né, e agora o preço subindo. Então, cuidado, stay rumble and stack sats, né, mantenham-se humilde e acumule satoshis, é uma frase clássica aí dos bitcoinheiros que mostra ter um bom fundo de verdade, né. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise feita com uma inteligência artificial, ChatGPT, na última versão paga aqui, então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem auxiliar ainda mais na produção de conteúdo, não esqueçam de fazer parte da área de membros do canal. A gente pretende, conforme a quantidade de pessoas for crescendo, produzir conteúdo exclusivo, falando sobre os principais indicadores que a gente utiliza, com uma forma um pouco mais didática e estruturada, né, para que você possa entender um pouco mais o contexto macro, e também ajuda muito o canal aqui, porque realmente a mídia tradicional está cada vez mais decadente, e você ajudando canais independentes e pequenos ainda, né, como o meu, isso faz realmente muita diferença. Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, vejo vocês ainda hoje ou no próximo vídeo do canal, um grande abraço e até mais.